Olá, alunos, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade, então, aos nossos estudos sobre a música, né? E a gente vai estudar sobre o importante nome da música brasileira, que é o Villa-Lobos. O Villa-Lobos iniciou a sua carreira ali por volta de 1915, mais ou menos, e o interesse pela música foi incentivado pelo seu pai, desde que ele era criança. Ele era multi-instrumentista e se interessava por diversos gêneros musicais. Tudo isso por influência do pai, que o incentivou a aprender, né, vários instrumentos musicais e também vivia ali ouvindo música, ele e seus amigos. Então iam de gêneros desde o erudita à música popular. Por conta disso, conta dessa influência, né, da sua família, é que Villa-Lobos gostava realmente de tocar músicas, desde das mais clássicas, das mais eruditas, até a música mais popular brasileira. E isso não era muito bem visto pela sociedade da época. A sociedade da época ela só valorizava mesmo a música que era realmente mais erudita e geralmente vinda do exterior, né? Não tanto música que era feita no nosso próprio país. Principalmente a música mais valorizada, principalmente a música europeia. Ele era do Rio de Janeiro, mas durante um período de sua vida ele resolveu viajar por diversas partes do país, do Brasil, mas especificamente pelo interior do Brasil, por cidades do interior do Brasil. E nessas viagens que ele fez, ele sempre procurava conhecer a música que era, né, local, a música que era feita ali pelas pessoas daquela região do interior. E isso foi sendo aderido, né, nas suas obras e no seu repertório com o tempo, né? Quando ele ainda estava, antes mesmo dele começar realmente a produzir. Ele já ia, assim, estudando, né, experimentando as músicas e sempre gostava de conhecer, né, essa música popular do interior do país. Quando ele começou realmente, né, a produzir suas próprias composições, começou a sua produção musical, ele compôs para diversos instrumentos, né, já que ele era multi-instrumentista, então ele conseguia compor ali para diversos instrumentos e sempre experimentando esses muitos gêneros musicais, né, que ele foi conhecendo ao longo da vida e especialmente essas músicas populares. Por conta disso, como eu mencionei, isso continuou não sendo muito bem visto ainda pela sociedade. Então, essa característica, né, da música do Villa-Lobos de misturar ali, de estar sempre juntando, né, uma música mais erudita, mais clássica, com uma música popular, por conta disso houve certa resistência do público com as produções musicais de Villa-Lobos. Não só do público, mas também da crítica e muito também de outros músicos conservadores, que eram mais conservadores. E esses músicos, começaram a se recusar a tocar composições escritas por Villa-Lobos. Um marco na carreira desse compositor foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Com toda essa polêmica que envolvia, né, a música que Villa-Lobos compunha, ele era o nome ideal para se apresentar nesse evento. Isso porque a Semana de Arte de 1922 foi uma proposta dos modernistas brasileiros. Então era um evento que foi feito ali por artistas, né? Artistas e escritores que estavam propondo uma nova ordem artística para o Brasil. Algo que se inspirasse em vanguardas, né? Vanguardas, como a gente já estudou outras vezes, são movimentos que... Vanguardas, né, são esses movimentos que rompem com algo que estava sendo feito anteriormente. Então, são esses movimentos que buscam, né, novas interpretações, novas formas de se fazer arte, são tidos como vanguardas.
E a Semana de 22, né, era muito inspirada ali, eram artistas que eram muito inspirados por essas vanguardas que vinham acontecendo no exterior. Porém, eles ainda assim valorizavam muito a cultura popular brasileira. Eles queriam utilizar dessas vanguardas, dessas ideias, né, novas que estavam surgindo no exterior, para criar algo novo que fosse genuinamente brasileiro. Algo que tivesse a cara do Brasil, mas que ainda assim rompesse com o tradicional que estava sendo feito até então. Até porque, como eu falei, né, o que era valorizado mesmo era muito o conservador que vinha da Europa, e não muito o que era realmente feito aqui no Brasil que valorizava, né, essa cultura brasileira, essa cultura popular. Por conta desses ideais que tinham os artistas modernistas, né, que estavam ali organizando a Semana de Arte Moderna de 1922, Villa-Lobos ele foi chamado para fazer parte desse evento e se apresentar com as suas composições. Nesse evento, né, durante as apresentações de Villa-Lobos, ele foi aplaudido por alguns, porque ali tinham realmente pessoas que estavam, né, interessadas nesse novo movimento, né, que estava surgindo, que era o modernismo. Mas também foi muito vaiado. Essa semana de 22, ela é conhecida, foi um marco importante porque foi importante, né, porque marcou esse movimento modernista brasileiro, mas também por conta das polêmicas que foram envolvidas, né? Porque como tudo era muito diferente, houve muita resistência do público, da crítica de forma geral. Então houveram muitos. Foi um evento de 3 dias, então assim, em muitos das propostas, né, que foram apresentadas ali, leituras, conferências, concertos, houveram muitas vaias, e na apresentação de Villa-Lobos não foi diferente, ele foi muito vaiado também durante a sua apresentação na semana de 22. Ainda assim, isso foi muito importante para a carreira dele, não só porque ele fez parte, né, desse evento que foi tão importante assim na história da arte brasileira, mas também porque foi no ano seguinte, né, após essa apresentação, que ele recebeu uma proposta, né, para ir estudar, para ir, né, para Paris, para não para estudar, mas para apresentar a sua música fora do Brasil, né, em outros lugares. Ele ainda não tinha tido essa oportunidade. E ele foi bancado, né? Ele recebeu, né, essa proposta para ir sem ter que arcar com os custos, para poder ir apresentar, né, essa música que ele estava criando, que tinha, né, essa pegada mais brasileira, fora do Brasil. Ele mesmo falou, né, isso é uma citação dele, quando ele foi fazer essa viagem, ele falou: não vim estudar com ninguém, eu vim mostrar o que eu fiz. Foi justamente para isso que ele foi, né, para Paris, que ele foi para o exterior, para mostrar, não para aprender, né, com a música europeia, que já era muito difundida e muito valorizada no Brasil, mas para apresentar algo que fosse que representasse um pouco mais dessa cultura brasileira que ele conheceu enquanto ele viajava aqui pelo país, pelo interior do Brasil. Ele tem muitas composições, né, famosas. Aqui eu separei 2, que são as Baquianas Brasileiras, que são várias composições, que é uma composição que mostra, né, Baquianas vem de Bach, que é um grande compositor, e ele mostra essa afinidade musical que ele tem com esse compositor através dessas músicas que ele mesmo compôs, né, dando esse nome aí de Baquianas Brasileiras. E outra também muito conhecida e interessante se chama O Trenzinho Caipira. Foi uma composição que ele se inspirou nos trens que ele via nas cidades do interior de São Paulo, porque quando ele voltou para o Brasil, ele resolveu fazer uma turnê. Mas em vez de ir assim, nas cidades grandes, que é onde ficavam, né, a nata da sociedade brasileira,
para se apresentar, ele fez o mesmo que ele já tinha feito antes, que era o que ele preferia mesmo, que foi se apresentar nas cidades pequenas, nas cidades do interior. Então ele foi fazer essa turnê pelas cidades do interior de São Paulo. E nessas cidades, né, durante essa turnê, ele via sempre esses trenzinhos, né, que tem em cidade pequena. E aí foi inspirado pelos sons dos trenzinhos que ele compôs essa música, né, que é essa composição, que é o Trenzinho Caipira. Então, como nós vimos aí nesse trechinho do vídeo, né, a composição do Trenzinho Caipira, ele tenta realmente reproduzir ali os sons, tenta não, ele consegue, né, reproduzir os sons dos trens, né, que ele ouvia nessas cidades. E aí ele cria essa composição e transforma isso numa música. Outra questão muito importante na carreira, né, de Villa-Lobos, foi a questão da educação, né, e da música. Não só porque ele foi incentivado a aprender música desde muito cedo, mas porque também naquela época a música, a educação musical, ela era obrigatória nas escolas regulares. Então, era a música, né, o ensino de música, ele era muito popular, ele era muito difundido, né? Ele era muito valorizado por conta disso. E aí, dessa forma, o Villa-Lobos ele acabou se tornando ali também um educador musical muito importante. Ele chegou a ser secretário da Educação Musical do Brasil durante um certo período. Nessa época, né, que ele estava, né, envolvido com a questão da educação musical, ele se dedicou principalmente ao ensino, né, a orientar, principalmente alguns estudiosos dizem que ele não tinha muita paciência assim para um ensino particular, sabe, para ensinar realmente o aluno, um aluno pelo menos, mas ali ele orientava, né, como secretário, principalmente ele orientava os educadores ao ensino de uma técnica que é o canto orfeônico, que é uma técnica de canto que é muito importante, né, muito valorizada na área da educação musical infantil. Então, é algo que ajuda a desenvolver muito a questão da educação musical nas crianças. Ele também escreveu muitos livros, né, muitas obras didáticas, como o Guia Prático, o Canto Orfeônico, né, um livro sobre essa técnica do canto orfeônico, e também o solfejos, que também é uma técnica aí da teoria musical. Esse guia prático, ele era para canto, piano, coro e conjunto de instrumentos. E ele tem ali cerca de 137 arranjos que foram criados pelo Villa-Lobos para a música folclórica brasileira. Outra questão também, né, desse período é que
Durante esse período que ele estava se dedicando ao ensino do canto orfeônico, foi durante o primeiro governo de Getúlio Vargas. E ele costumava, assim, nesse período, reunir, né, milhares de crianças em coro para cantar, para ele reger, né, para cantarem em estádios de futebol, chegando a ter em uma certa vez ter cerca de 40.000 crianças ali cantando sob a regência dele. Essa questão da relação, né, do público brasileiro com a música de Villa-Lobos, ela não melhorou muito com o tempo. Ela continuou tendo essa certa resistência, porque ainda se tinha muita preconceito mesmo, sabe, com a música que era feita no Brasil, com a música popular brasileira. Então, a música de Villa-Lobos aqui no Brasil, ela ainda sofria um pouco com essa certa rejeição. Ele mesmo chegava a confessar que não recebia, não se achava que recebia um certo, não é valor o nome, só reconhecimento, né? Reconhecimento por sua obra no seu próprio país. Enquanto isso, fora do Brasil, no exterior, ele continuava sendo aclamado, chegando a fazer membro da Academia de Belas Artes em Nova York. Heitor Villa-Lobos faleceu em 1959 de um câncer. Ele chegou a ir para o exterior, para os Estados Unidos, se eu não me engano, para tentar tratar desse câncer, mas acabou não funcionando, não respondendo muito bem ao tratamento. Por isso, ele retorna para o Brasil e acaba falecendo aqui em decorrência desse câncer. Eu vou encerrando por aqui. Na próxima aula, então, nós damos continuidade, né, aos nossos estudos.